É aqui, acima da floresta amazônica, que tomamos realmente consciência da imensidão do Brasil. De longe, o mais vasto país da América do Sul, o quinto no mundo por sua superfície. Um país que, contando com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, é um dos mais populosos do mundo. Um país que surpreende por seus contrastes, áreas quase desérticas e áreas muito urbanizadas onde vivem mais de 80% da população, as megalópolis. Uma incrível diversidade de cultura, de história. Um território que abriga em 63% de sua superfície a imensa floresta amazônica, o pulmão do nosso planeta, que temos a obrigação de preservar. Um país que é hoje a sexta potência econômica mundial e que deve continuar a superar os inúmeros desafios que o seu forte crescimento lhe impõe. Um deles consiste em permitir aos seus habitantes o poder de se deslocar, fácil e rapidamente, a fim de que possam simplesmente trabalhar e se encontrar. O Brasil hoje é um país que perdeu 100 aeroportos nos últimos 10 anos. Então, isso não pode acontecer num país que está crescendo. Hoje, a gente tem uma necessidade de infraestrutura aeroportuária, de desenvolvimento dos aeroportos que a gente já tem. Quer dizer, mas não é só isso. A indústria também necessita disso. As grandes empresas precisam de se locomover. E eu acho que a aviação regional é fundamental hoje. Campinas, estado de São Paulo. Aqui damos início à nossa viagem. Uma cidade que reúne indústrias de alta tecnologia, suas universidades e diversos institutos de pesquisa. Uma cidade em plena ascensão, assim como seu aeroporto, graças ao desenvolvimento da aviação regional. O aeroporto fica localizado bem próximo à cidade de Campinas, ao centro da cidade de Campinas, numa região que envolve 18 municípios e fica aproximadamente a 100, 110 quilômetros da cidade de São Paulo. O nosso aeroporto é um aeroporto, de fato, do interior do estado de São Paulo. E considerando o tamanho do Brasil, é realmente importante que você tenha essa capilaridade. Então os voos aqui saem muito cheios de passageiros por causa dessa possibilidade de você conectar as cidades menores, todas as cidades da região, para alimentar esses voos. Então a aviação regional aqui é muito importante para o desenvolvimento de Viracopos. Na realidade, seja em Campinas ou em São Paulo, rapidamente percebemos a que ponto os aeroportos situados no coração dos grandes centros urbanos brasileiros garantem o acesso a regiões vizinhas. Uma situação que necessita claramente de projetos de ordenamento na área de infraestruturas aeroportuárias. O aeroporto começou a se desenvolver em 2008 com a vinda da empresa Azul para aqui. Quando o aeroporto pulou, cresceu vertiginosamente de 1 milhão de passageiros por ano para quase 9 milhões de passageiros por ano. Isso exigiu toda uma alteração da infraestrutura do aeroporto. Pois, além dos homens e das mercadorias, é um país todo que devemos acompanhar em sua vontade de tornar ainda mais acessíveis cidades e regiões bastante distantes umas das outras, geográfica e economicamente. O Brasil é um país de grandes dimensões e precisa que a aviação chegue rápido nas cidades. Não só para o desenvolvimento do turismo, mas para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico, de um modo geral. Então, a aviação regional é muito promissora ainda. Embora ela tenha crescido a taxas razoáveis, mas ela pode crescer muito mais. Então, a nossa visão é uma visão de muito otimismo para esse segmento. A aviação regional é de fato importante. Nós estamos apoiando muito o programa do governo federal para a aviação regional. A aviação é fundamental em qualquer país.
no Brasil atual é fundamental. O Brasil está crescendo. A área de infraestrutura no Brasil hoje necessita de maiores investimentos, tanto que temos projetos do governo de 7,1 bilhões para investimento nessa área e especificamente na área de capilarização aeronáutica, ou seja, na construção de novos aeroportos e infraestrutura para conseguirmos ligar o Brasil às grandes capitais e conseguirmos expandir o país. Incontestavelmente, para ampliar a nação, será preciso contar com a acessibilidade dos aeroportos. As companhias aéreas têm, portanto, um papel importante a desempenhar. Através do nosso modelo que concilia operações puramente regionais, com voos nacionais, voos tronco nas rotas domésticas principais, a gente foi capaz de distribuir através dos nossos turboprops e recolher tráfego em praticamente todo o país. Então, esse sistema de vasos comunicantes, esse sistema que tem enorme conectividade, é o que garante um papel preponderante para a companhia na aviação nacional. Hoje o Brasil passa por uma dificuldade muito grande de logística, de integração, né? Nós hoje temos basicamente uma malha rodoviária, que nos dificulta muito integrar todo esse país continental. A integração via aérea é uma solução mais rápida possível. Nós temos cidades de pequeno porte, com pouca capacidade, com os seus turboprops, tanto de 40 como 70 lugares, é a aeronave indicada para esse tipo de cidade. Podemos a gente oferecer com isso maiores frequências, melhores horários, integrando muito melhor a cidade do que outras opções que hoje nós temos no Brasil. A aviação regional para o Brasil, como ela é realmente uma necessidade, o governo está observando essa necessidade, está se desenvolvendo à medida que o tempo passa e aparecendo cada vez mais uma necessidade muito maior da utilização do transporte aéreo regional. Então o futuro é muito promissor. Na indústria aeronáutica brasileira de transporte aéreo, o transporte aéreo regional é o mais próspero, o mais interessante, útil, disponível, que agora está sendo muito disponível e viabilizando uma série de negócios que acabam também alimentando novamente a necessidade, então gera um ciclo de expansão. Afinal, das 127 cidades servidas por transporte aéreo regular no Brasil, a Azul é responsável em 42 dessas cidades. E isso só é possível com a adoção de aeronaves capazes de operar nessas pistas que são curtas ou em cenários de operação que são muito desafiadores. A área do Brasil total é praticamente a mesma área da Europa inteira. Então, você imagina ter uma Europa inteira unida por aviões. O grande desafio é a gente ter um plano consistente. O governo está olhando já para as empresas regionais como um pilar de infraestrutura e de crescimento do país de uma forma igualitária em relação à distribuição de renda. Então o país é um país continental. Então, se a gente olhar que nós temos rodovias, nós temos ferrovias, nós não temos. Nós temos que sim ter uma aviação regional forte para desenvolver um país agrícola com uma imensa extensão territorial e que não tenho dúvida que os turbohélices vai fazer esse pilar de crescimento para o país. Os turbopropulsores, de modo geral, parecem corresponder perfeitamente ao mesmo tempo às expectativas dos passageiros e à realidade do transporte regional brasileiro. O que eu acho interessante do turboprop é que você consegue operar em aeroportos que não precisa de ter uma capacidade, uma infraestrutura tão grande, você não precisa de ter uma pista tão grande e o custo operacional dele que facilita bastante a gente chegar nessas cidades menores para poder fazer os atendimentos. E hoje a gente está vivendo uma nova história dessa popularização da aviação regional. Então, de fato, o que a gente vem sentindo é o nível das tarifas, de fato, chegaram no outro patamar. Isso, logicamente, proporcionou uma adequação da frota nacional, que eu vejo hoje o turbohélice fazendo muito bem esse papel. Então, o momento que a gente está vivendo é um momento de novos passageiros que estão vindo para o setor. Antigamente eram os passageiros das capitais, principalmente do Sudeste com o Nordeste, e hoje a gente está visualizando isso do interior do país para os grandes centros. Então,
Então é um momento que eu acho que o país está vivendo e a aviação regional está sendo um pilar para esse desenvolvimento. Se o transporte regional se afirma como a resposta legítima às especificidades do Brasil, quem deveremos considerar como estando no centro desta dinâmica? Os primeiros interessados, os passageiros. Esses cidadãos brasileiros têm um olhar bem realista e pertinente sobre o que esperam do transporte aéreo em seu país. Eu trabalho numa indústria química. Na minha profissão, eu viajo bastante para poder atender os clientes em todo o país. E meu deslocamento fica muito mais fácil com as conexões do aeroporto regional. Eu consigo ganhar muito em tempo e atender os meus clientes também com muita rapidez e facilidade. Essa aviação ela tem o seu papel, está fazendo um papel fundamental em termos de praticidade, de colocar pessoas no seu tempo certo e no lugar certo. Com certeza ela veio para fazer isso. Como nós temos clientes em 80 cidades e 11 estados do Brasil, a gente sente muita falta do transporte regional para poder chegar em pequenas cidades. Então eu achei assim, interessante a aeronave que chegasse a essas cidades de uma forma mais rápida, mais fácil. Gera um crescimento econômico para o nosso país, principalmente para a região. E atualmente ele tem feito com que as pessoas também possam observar os detalhes que existem no nosso país, né? Igual durante o voo, o comandante fez a observação para observar a lua e olhar a cidade à direita. Isso é importante para o crescimento e até mesmo para a nossa cultura. Como se o fato de estar no céu e de poder finalmente admirar o seu país através de uma janela de avião lhes permitisse compreender melhor o que o transporte regional pode lhes proporcionar. Eu sou Isis, comissária líder deste voo, e junto com a Ângela fazemos parte da tripulação. Quase 100% das vezes a expectativa é superada, né, pelos passageiros, porque eu acho que quando eles fazem um voo regional, embarcam em aeroportos mais simples, eles esperam aeronaves mais simples e geralmente eles se impressionam com o luxo, né, que a aeronave tem. Ele é super silencioso, mais silencioso que um jato, que um avião a jato. Isso realmente impressiona os passageiros. Geralmente eles gostam muito. A primeira percepção que nós tivemos é que ela é clean. Quando nós fomos entrar, eu percebi que ela tem um aspecto mais, assim, brilhante mesmo. Cheio de luz. É muito tranquilo, é uma aeronave menor do que uma aeronave convencional, o jato que a gente conhece, mas em questão de espaço, conforto, comodidade... Tá super confortável, super. Eu adorei, tá bem gostoso assim a viagem, né? Qual a realidade das áreas mais urbanizadas do Brasil, onde os aeroportos podem oferecer às companhias aéreas melhores condições operacionais? Qual a situação de outras regiões, onde os meios de transporte são evidentemente mais difíceis, até mesmo impossíveis? Manaus, coração da Amazônia. Vista do céu, um oceano verdejante onde apenas a água do rio parece ser capaz de penetrá-la. Diante da imensidão e do valor deste patrimônio, é inútil dizer até que ponto o desenvolvimento do transporte aéreo parece ser a única resposta possível. E aqui a aviação regional tem um papel fundamental. Nós temos municípios como o município de Erunepé, que de barco você demora quase 20 dias de viagem, por conta do rio Juruá ser o rio mais sinuoso do mundo. E, acima de tudo, desenvolvimento econômico. Não há como desenvolver o interior do estado do Amazonas sem uma aviação regional consistente. No ano de 2012, no encerramento do ano de 2012, transportamos 3.200.000 passageiros entre embarques e desembarques, envolvendo todas as operações, inclusive as internacionais. E os passageiros realmente eles anseiam cada vez mais, primeiro pela
pela agilidade realmente que é característica do transporte aéreo. Então, um dos grandes anseios é realmente ter cada vez mais oferta do transporte aéreo na nossa região. Nós temos no país muitas cidades com baixa densidade de passageiros, onde não comportam grandes aeronaves e precisa-se de aeronaves menores para fazer essa ligação, especialmente na região norte, onde a MAP está inserida. É uma região aí coberta por rio, quer dizer, só navegável, nós não temos estrada, só é navegação fluvial. Então a aviação aérea é uma aviação que vem facilitar e vem beneficiar essa população aqui dessa região. O turbohélice é o modelo de aeronave ideal para a nossa região e especificamente para todo o Brasil. É uma aeronave de custo muito mais baixo e especificamente a região norte como um todo. A maioria das pistas existentes na região são desprovidas de qualquer infraestrutura. São apenas uma pista pavimentada com cerca de 1.000 a 1.200 metros, o que é ideal para um turbohélice e jamais para um jato. E nós temos certeza de que a presença desse tipo de aeronave aqui e da qualificação, aviões cada vez mais modernos, cada vez menos poluentes, é a certeza de que nós teremos um futuro de redenção e de desenvolvimento para o nosso estado. Isso aí esperamos, assim como as demais empresas do setor, que o governo cumpra com a sua promessa de alavancar a aviação regional como um todo, investindo em infraestrutura dos aeroportos. Gostaria também que o governo fizesse o que prometeu no tocante a financiamentos. Os bancos oficiais deveriam fomentar mais a questão de financiamentos para permitir que as empresas menores pudessem crescer. Daqui a uns 5 anos, o que a gente percebe é um grande desenvolvimento, né, do setor aéreo no nosso país, né? E na região amazônica, isso com certeza é um grande link para a região amazônica, né? O crescimento disso, dessa necessidade de crescimento para a nossa região. Se os turbopropulsores são indispensáveis para ligar as cidades da Amazônia, eles têm também um outro papel junto às empresas operando no coração dessa região. Empresas às quais o encaminhamento de pessoas e mercadores podem ser feito mais rapidamente e, sobretudo, de modo mais eficaz. Total aqui na região presta serviço para a Petrobras, transportando os passageiros para a base geólogo Pedro de Moura, em Porto Urucu, na extração e exploração de petróleo e gás na Amazônia. O desenvolvimento do transporte aéreo na região ele é uma consequência justamente do isolamento das cidades. Você não tem na Amazônia estradas, né? As estradas são os rios, e os rios fazem muitas curvas e levam muito tempo para você chegar até a cidade. A utilização do equipamento ATR facilita em função da autonomia. A gente tem operado em pistas pequenas, uma das pistas, que é a pista de Urucu, é uma pista de melhor capacidade, mas também tem as suas restrições. A operação tem sido eficiente, a Petrobras tem gostado e... A 400 quilômetros de Manaus, Parintins, uma península onde a densidade da população é bastante baixa. A noção de desencravamento toma aqui todo o seu sentido. Pois é, a Amazônia, justamente por ter essa característica própria, o ônibus aqui pra gente, infelizmente, não funciona muito, porque nós não temos muitas rodovias, estradas de saídas para o resto do Brasil. Então aqui ou se sai de barco ou de avião. Mas apesar de sua geografia, Parintins não deixa de ser uma cidade ativa e dinâmica, econômica e culturalmente. Acho que o mundo inteiro conhece a festa folclórica que é produzida no município de Parintins e que isso fomenta muita gente. Eu diria ainda há pouco que o último ano foi uma festa para 75 mil pessoas. Então Parintins hoje não vive sem o seu festival e o seu festival também não vive sem Parintins. E
eu sei que a dificuldade que tem os pequenos municípios em se ligar às grandes metrópoles ou às capitais, esse equipamento, a aviação regional de forma geral, contribui bastante para o crescimento e desenvolvimento das grandes pequenos polos, ligando as cidades à capital, facilitando em muito o comércio, a vida das pessoas, gerando emprego e renda. As empresas e essas atividades que a gente tem com os aviões e com aeronaves, para a gente é muito importante. Antigamente se diria que estrada na região amazônica era o rio. E como hoje a gente tem a facilidade de todos esses voos, a gente pode dizer que hoje as estradas é rio e ar, né? E no decorrer de nossa viagem, nessas novas rotas traçadas no céu, impossível não perceber que essas pessoas, esses viajantes, são o verdadeiro motor desta dinâmica. E foi aí que encontramos Fabrícia. Meu nome é Fabrícia, você disse. Estou para Parintins a trabalho há 1 ano. Quando vim bem triste, né? Porque é uma ilha, não tem estrada e você fica impossibilitado. Como eu vou a Manaus precisar ver minha família? E quando eu cheguei aqui, descobri que tinha um meio mais rápido, que seria o transporte mesmo naval, mas a lancha, né? Só que mesmo assim era muito longo, era um dia inteiro praticamente de viagem, 7 horas. E depois, com o tempo, vieram as companhias aéreas com 1 hora de voo, né? E um valor também bem mais em conta, que me possibilita poder ir, não todo fim de semana pelo trabalho, que muitas vezes não estou aqui, mas 1 vez por mês eu vou a Manaus, passo um final de semana, 4 dias e retorno. Eu conheço pessoas, inclusive, que dormem, quando tem essa possibilidade, dormem em Manaus e voltam no dia seguinte. Aí 3 dias, vai toda semana, é muito bom, com certeza. Aqui nós não temos muita opção, né? Sem ser essa, é barco, que é 2 dias, ou a lancha, que são 7 horas. E desconforto, né? Você fica 7 horas sentado. Isso, eu sempre viajo com a minha cachorrinha, né? Que é uma mulher de porte pequeno e todas as vezes que eu vou a Manaus e volto, ela tá comigo. Não tem como. E assim, como é um voo rápido, né? De 1 hora, você não sente necessidade de mais que aquilo mesmo. Ela é adaptável para aquele voo ótimo, confortável, seguro. É isso que vai unir, é o transporte aéreo, é a ligação entre outros mundos, outros povos, é isso. A gente não pode estar esquecido porque estamos aqui na Amazônia, estamos numa ilha, estamos no meio, né, desse rio todo. Acho que tem que ter esse contato, essa ligação, e o transporte aéreo é isso, mais rápido. Todo mundo sabe que para cá é tudo mais caro. Por que é mais caro? Porque não temos estrada, né? Então, quanto mais companhias, mais aeronaves, mais portos e aeroportos, as tendências vão chegando e a gente vai tendo acesso às outras coisas, inclusive saúde e educação, né? Eu creio que sim, é isso aí. Ainda que nossa viagem nos tenha permitido descobrir apenas uma pequena parte do Brasil, ela nos deu, mesmo assim, uma visão bastante concreta do que o transporte aéreo pode lhes proporcionar. E se a cada dia esses aviões cumprirem sua missão nos 4 cantos do Brasil? É bem mais do que passageiros que eles levam consigo. É toda uma bagagem de cultura, de vida e de uma história que se constrói dia após dia e que é transmitida ao longo dessas viagens. No final das contas, esses aviões não são, ao seu modo, o símbolo do desenvolvimento do Brasil? A boa vontade encurta os caminhos, diz um antigo provérbio brasileiro. É, na verdade, graças à vontade das mulheres e dos homens deste país, graças às suas escolhas, sua visão, sua política, que o Brasil vive hoje uma nova era de crescimento e de modernidade.
É graças a essa mesma vontade que esses aviões encarnam finalmente e de modo pleno sua mais importante vocação: aproximar os homens.